Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no mês da Bíblia, tema que é geral para esse ano e para os próximos anos, para que nele os povos tenham vida, e contemplamos justamente, aprofundamos o livro de Miqueias. Estamos aqui no Rio de Janeiro, nos Jogos Paralímpicos, lembrando justamente tanto a confraternização dos povos, como também as pessoas que superam seus limites. Belo testemunho e exemplo também para superarmos nossos limites em nossa caminhada. Lembramos que hoje, infelizmente, fazemos memória de um ato violento que marcou o nosso Ocidente, com ódios, com rancores, que nos machucam e nos fazem pensar sobre o que o ser humano tem no seu coração e na sua vida, em tantas questões de inocentes. Papa Francisco, quando durante a jornada mundial da juventude visitou o campo de extermínio de Auschwitz, ele comentou justamente isso, que a questão da memória não é uma questão de lembrar do que aconteceu, mas para que não aconteça mais essas questões. E eis o desafio da nossa humanidade hoje, do nosso mundo de hoje, para que realmente esses climas de ódios, de rancores não ocorram, não aconteçam mais. É difícil, nós que estamos no meio do olho do furacão, no mundo de hoje, vemos as idas e vindas, o que leva, o que tem acontecido com relação a isso tudo. Mas cabe a nós, justamente, enquanto cristãos, sermos uma resposta de quem procura amar o próximo, de quem procura fazer o bem ao outro, de quem procura perdoar sempre e anunciar misericórdia, embora, evidentemente, que aqueles que cometem o mal e fazem o mal têm suas responsabilidades, e também aquilo que deve a justiça de cada país resolver. Então, meus irmãos e irmãs, são sinais que nesse mês de setembro nós vamos vivenciando e somos chamados a buscar com que em Cristo todos tenham vida e que a palavra de Deus que nós estaremos escutando em Miqueias, aprofundando nesse mês da Bíblia, nos ajude ainda muito mais a ter a verdadeira vida e anunciá-la para os irmãos e irmãs. Nesse 24º domingo do tempo comum, nós, nesse ano, temos assim aprofundado tanto que temos agora o grande dom de termos nesse domingo o Evangelho de Lucas, capítulo 15. As 3 parábolas da misericórdia, que é um tema recorrente nesse ano da misericórdia, quando Jesus conta essas 3 parábolas, não é? Ou seja, a parábola da ovelha perdida, diante de 100 ovelhas que tinha o pastor, ao mesmo tempo da moeda de prata perdida, a mulher que tinha uma só e vai à casa até encontrar aquela moeda que tinha perdido, e do pai que tem 2 filhos e sabe receber o que saiu de casa, levando os seus bens e sua herança e tudo desperdiçou, como também de um encontro do filho que ficou em casa e que não tinha o coração misericordioso. Justamente o coração do Evangelho de Lucas, que é o coração também do Evangelho da Misericórdia. Eu creio que para todos nós essa oportunidade de reflexão dentro desse ano santo, esse jubileu extraordinário da misericórdia, nesse domingo em que nós temos justamente na palavra de Deus o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu creio que nós já ouvimos bastante durante esse ano santo sobre esse texto. Mas nunca é demais nós pensarmos, meus irmãos e irmãs, que Jesus está retratando um pouco o coração do Pai. Ele é censurado, diz a leitura aqui, pelos fariseus e os mestres da lei que criticavam Jesus, dizendo, esse homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles, não é? E por quê? Os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Jesus trazia uma palavra de libertação, de vida para todos. Trazia uma palavra que a todos acolhia e chamava a todos à conversão. E logo era julgado porque acolhia os pecadores. E aí Jesus vai dizer que Deus é como aquele pastor que tem 100 ovelhas, mas vai atrás daquela ovelha que se perdera. Deixa as 99 sim, estão bem cuidadas, vai atrás daquela que se perdera, porque cada um é importante.
ir atrás da ovelha perdida, não é desprezar as 99, é valorizar cada uma das ovelhas. Importante é dizer que não, por mais que se tenha, cada um é importante. Ao mesmo tempo, sabendo que, além de importante, somos valiosos. Uma moeda de prata valia muito, e justamente mesmo tendo 10, tendo sobrado 9, uma fazia diferença, é muito valiosa. Portanto, cada um é importante e cada um é valioso. São parte da palavra de Deus que Jesus, ao contar justamente as parábolas, coloca para nós isso, né? Que Deus também nos olha assim. Nós somos também importantes e somos valiosos para Deus. Somos uma pérola preciosa que o Senhor quer que nós tenhamos vida, como lembra bem o tema desse ano, né, no mês da Bíblia. Tenham vida e até em abundância, em plenitude. E ao mesmo tempo, um Deus que não traz consigo nenhuma vingança, por mais que tenha estragado os nossos bens e a nossa herança. Ele é capaz de estar, como já foi retratado muitas vezes dentro da tradição católica, como o pai que olha o horizonte cada dia e sente saudades do filho que quer que volte para casa. Só que ele espera que o filho volte para casa, experimentando o seu amor, sabe que o pai vai recebê-lo. Essa experiência de quem sabe conhecer um Deus que é pai e que nos recebe e nos acolhe e nos restaura como seus filhos. Coloque anel no dedo, sandália nos pés, mate um novilho gordo para fazer festa. Mas ao mesmo tempo, um pai que olha o filho que está aborrecido, porque ficou em casa como se fosse um estranho e não viveu a alegria da filiação. Entra também para fazer festa. Se teu irmão estava morto e voltou à vida. No fundo, nós vemos que há 3 respostas e uma pergunta. Primeiro, é justamente a alegria de encontrar a ovelha. Segundo, a alegria de encontrar a moeda. Terceira, a alegria de encontrar o filho perdido. E a pergunta, e você, filho mais velho, entra em casa também. Aí não temos ainda a resposta, porque era uma pergunta dirigida aos judeus que criticavam Jesus por estar acolhendo os pecadores e publicanos. Portanto, meus irmãos e irmãs, a parábola do Pai Misericordioso, as parábolas da misericórdia, nesse capítulo 15 de Lucas, descer para nós uma oportunidade de nós olharmos como é que nós estamos indo nesse ano santo, nesse jubileu da misericórdia. De nós sabemos acolher em nossa vida a misericórdia de Deus e do outro lado sabemos também transmiti-la aos outros ao nosso redor. E nós também, muitas vezes, temos alguns comportamentos farisaicos, de acharmos ruim que o outro volte, que o outro tenha dignidade, que o outro seja perdoado, achamos que o outro tinha que ser castigado, o outro. Quantas coisas nós temos no coração e não temos no coração como o do Senhor, que quer que todos tenham vida, que quer que experimentem a vida e a misericórdia. E é disso que reconstrói o homem, o mundo, a nossa sociedade. É claro que diante da justiça, das questões, cada um deve responder por aquilo que faz, mas do outro lado, o coração do cristão é aquele que, mesmo sabendo que o outro passa por dificuldades e tem que responder sobre sua responsabilidade, no entanto, ama o próximo. É a atitude do Papa São João Paulo II diante daquele que tentou matá-lo. Ele estava preso, Aliaga, que estava preso justamente porque tentou matar o Santo Padre, mas a atitude do Papa foi de ir lá ao encontro dele, com o coração misericordioso e olhar misericordioso para dizer dessa sua proximidade, de alguém que com seu ódio no coração tentou eliminar a vida de outrem. O mundo de hoje, meus irmãos e irmãs, por mais que tentássemos aprisionar a todos que tentam fazer mal ao outro, não teríamos cadeia suficiente, já não temos, prisões suficientes para tanta violência, fora aquilo que o coração do homem traz de violência uns contra os outros. Claro que deve existir a justiça e a responsabilidade de cada um e das comunidades, porém, o coração do cristão é aquele que não está, digamos assim, amarrado na revolta ou na preocupação da justiça, mas tem de amar o próximo e de repente procurar o bem do outro, para que o outro tenha vida e tenha abundância.
é justamente a alegria da ovelha que traz de volta para casa, da moeda que é encontrada, o filho que voltou para casa e de chamar o filho de volta para fazer festa, porque seu irmão chegou. Escutem com atenção nesse final de semana essa palavra de Deus e vivam com intensidade justamente esse ano do Jubileu da Misericórdia, que é tão importante para nós e que o Papa supõe que nós vivamos, acolhamos a misericórdia para poder também sermos alguém que viva e anuncie essa misericórdia aos irmãos e irmãs, para sermos misericordiosos como o Pai que está nos céus. Justamente que é o tema do ano da misericórdia. Por outro lado, meus irmãos e irmãs, a leitura do livro do Êxodo, leitura primeira, fala do povo de Deus que também não tem paciência, não é? O Senhor falou a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido. Inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. Não é? Vejo que este povo é um povo de cabeça dura. Ou seja, meus irmãos e irmãs, por mais que o Senhor nos faça, nós ainda somos esse povo de cabeça dura. O povo de Israel tinha sido libertado do Egito, estava caminhando para a terra prometida, mas tem o tempo histórico, tem o tempo da conversão, o tempo do deserto. E justamente enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, mostrando os caminhos que eu indicaria, estava indicando para ser esse povo de Deus, logo fizeram um bezerro de metal fundido para dizer que, na verdade, o seu Deus era esse bezerro que tirado do Egito, não é? Ou seja, como quem não vale a pena, com o povo de cabeça dura, continuar essa caminhada. No entanto, Moisés intercede por esse povo, não é? E, ao mesmo tempo, pede que Deus tenha paciência com esse povo para que realmente possa cumprir a sua promessa. Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda essa terra que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. Apesar de toda a infidelidade e toda do povo, Deus continua perdoando e conduzindo esse povo para a terra prometida. A palavra de Deus para nós, meus irmãos, fala dessa misericórdia, que se no Antigo Testamento aparece de um jeito, já no Novo Testamento, com Jesus, o Verbo eterno, parece a sua plenitude. Um Deus misericordioso que sempre nos dá nova oportunidade para nos conduzir para a terra prometida, para o reino, para uma vida nova. E por fim, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele fala que ele também encontrou misericórdia, porque ele agia com ignorância de quem não tem fé. E ele fala: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Cristo demonstrasse toda a grandeza do seu coração. E ele fez de mim um modelo de todos que crerem nele para alcançar a vida eterna. São Paulo vai dizer: eu sou um pecador, que o Senhor me alcançou, me fez experimentar o seu amor e tornou-me um sinal para todos os demais, para que não tenham medo de se aproximar de Deus, experimentar a sua misericórdia. Se nós somos como a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho que saiu de casa, que a gente possa ser como São Paulo fala, ser alguém que experimenta a misericórdia, que Deus que nos encontra, né, para manifestar sua misericórdia para conosco. É Deus que vem ao nosso encontro, meus irmãos e irmãs, para realmente nos dar nova oportunidade, apesar de nossos desvios, como aconteceu no Antigo Testamento, e para que nós possamos também responder: venha fazer festa com o seu irmão que voltou, como pediu também Jesus no Evangelho. Escutemos com atenção a palavra de Deus esse final de semana, e que nesse mês da Bíblia, que a vida esteja cada vez mais no coração de cada um de nós, fazendo-nos novos e renovados no Senhor. Cada vez mais experimentemos o seu amor para conosco e vivamos a misericórdia, acolhamo-la em nossas vidas e a anunciamos aos irmãos e irmãs que tanto necessitam desse caminho novo, desse caminho de misericórdia e de paz. Que é claro, embora tenhamos um ano santo para isso, esse tema da misericórdia está muito presente
na vida de cada um de nós, hoje e sempre. Né? Que nós, como Pai misericordioso, nos sintamos acolhidos por esse Pai. Que nós sintamos também valorizados e, ao mesmo tempo, importantes para vivermos a vida cristã. Que Deus Todo-Poderoso abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.